Tava tudo caminhando ali, pá, e aí veio a pandemia, e essa eu acho que foi a principal porrada que o governo dele tomou, mas disparado mesmo, de longe, cara. Porque esse lance aí... Bom, a gente tava conversando antes, e vocês estavam falando aí que, pô, tem investimento pra cacete, em papo de vacina, não sei o que e tal, mas o que chega pra gente, o que eu vejo aí, inclusive na CPI e tal... É o lance lá de não comprar vacina da Pfizer. 11 e-mails não respondidos, tá ligado? Parece que teve um descaso ali, né? Não tem como não enxergar dessa forma. É zero, mano. Isso aí é zero. Por quê? Quando a Pfizer começou a tratar com o governo, foi em agosto do ano passado. Em agosto não existia vacina pronta. Nada. Ali, o que era Mas eles não estavam negociando os contratos futuros? Sim, mas vou lhe explicar. Ali o governo fez, em junho, ele assinou um memorando com a AstraZeneca para 100 milhões de doses. Em agosto, ele fez um contrato com a Covax Facility para 54 milhões de doses, aquele contratão. Aí, quando a Pfizer começa a negociar com o governo, a Pfizer estava garantindo só 500 mil doses para janeiro, 500 mil para fevereiro, 500 mil para março. Aí, 1 milhão para abril, 1,5 milhão para... Enfim, eram 8 milhões de doses no primeiro semestre e 62 milhões de doses para o segundo semestre. E o governo não quis. Por quê? Porque a Pfizer estava fazendo o quê? A Pfizer estava dando muita dose para os Estados Unidos, muita dose para Israel e pegou 40 países, eles queriam colocar em 40. Só que não atendia a população. E o governo não, e várias pessoas do governo tentaram conversar para dizer, não, a gente quer, sei lá, 5 milhões de doses por mês, começando a fazer, é impossível, não tem como, não tem jeito. E foi negociando, foi puxando para lá, puxando para cá. E quando foi em dezembro, que aí teve a primeira vacina aplicada no mundo, foi na Grã-Bretanha, em dezembro. Aí o que é que o Bolsonaro fez? MP de 20 bi. Fez, agora, o que aprovar eu compro. Foi quando ele comprou a Coronavac, no outro dia saiu comprando tudo. Aí começou a engrossar as conversas com a Pfizer. Falou, vocês querem vir para o Brasil? Tá aqui, mas a gente quer uma quantidade maior. Tanto é que o cara que estava negociando, ele saiu do circuito, que era o presidente da América do Sul. Ele saiu. O Brasil negociou direto com o CEO global. Aí foi quando ele conseguiu passar de 8 para 14 no primeiro semestre. A gente saiu para... Primeiro fechou um contrato de 100 milhões de doses no lugar de 60, 70, e depois mais 100 para o segundo trimestre. Então, assim, se você for olhar, não tem como você fechar na primeira do jeito que você vem, é uma negociação. Aí não, era um descaso se tivesse aprovado em agosto e o governo não tivesse comprado. Mas ali não existia. Ninguém sabia se a vacina ia ficar pronta em dezembro, em janeiro, em fevereiro. E de onde vem esses e-mails aí que não foram respondidos, tal? Porque ao que você está falando, houve então uma negociação com eles, houve uma comunicação com a Pfizer naquela época. Então por que esses e-mails eles vêm à tona aí? Por que eles não foram respondidos? Por isso que eu falei, porque o que foi oferecido ali não era negociação, era oferecimento, né? O que foi oferecido era muito pouco. E o governo não estava querendo negociar 500 mil doses de vacina por mês. Temos 213 milhões de habitantes. Uma coisa é você negociar isso para, sei lá, para um país, para Malta, para aquelas ilhas menores, mas para o Brasil não. Então, quando foi ganhando realmente corpo, vai ficar pronta a vacina, vai ter vacina, o governo começou a agir em várias frentes. Não teve em nenhum momento que o presidente foi contra a vacina. O presidente, ele é a favor da liberdade. Isso aí eu até postei, bateram várias vezes em mim por causa disso. O presidente não é a favor de obrigar a vacina. Não é, até hoje não é. É a favor do convencimento. Se você quiser tomar, você toma. Eu também não sou a favor de uma vacina. Eu também não sou a favor de uma vacina obrigatória, porque eu acho que o Estado não pode obrigar ninguém a fazer nada contra a vontade dele, a não ser que ela tenha cometido um crime, aí você obriga ela a ficar presa. Mas, tipo, se a pessoa tem o direito de ter uma salvaguarda ou não, cabe a ela decidir. Você não tem o Estado podendo obrigar ela. Eu concordo com esse ponto. Claro. Mas se fosse só isso... Até porque eu até postei, eu disse o seguinte, olha, se entrar na minha casa, não vai a polícia entrar na minha casa. Entendeu? Pô, tem lá 10 pessoas na casa. Aqui o governo chegou, tem 10 vacinas aqui. Tem 9 querendo tomar e um não, beleza.
você paga aí o preço de não tomar. Entendeu? Mas toma vacina, né? Toma vacina. É isso mesmo. Não, hoje o Brasil é um dos maiores países de pessoas que estão aderindo à vacina. Tá dando em torno de 94%. Eu acho bizarro os caras que não querem tomar vacina. Você vê, os Estados Unidos está 74%. Tá? Eles estão fazendo campanha para ver se as pessoas tomam. Na França chegou a ter 50%. Os bares, aí como é que conseguiram para a juventude? Fiz agora, só entra em bar com carimbo da comprovante vacina. Da vacina. Aí os jovens estão começando a tomar. Mexeu na bebida, os caras, vou tomar essa vacina aí, vai. Mas isso era a defesa do presidente. Só que o cara que é contra ele, ele disse que é contra a vacina. Entendeu? É porque o papo que vem pra gente era, a Pfizer queria fazer um puta case de sucesso com o Brasil, porque a gente tem uma puta estrutura de disseminação de vacinas. Se fosse um puta case, não era 500 mil doses por mês. Entendi. É que essa informação não chega, entendeu? O que chega pra gente é o seguinte. A narrativa que tá na minha cabeça do que aconteceu é a seguinte, e eu acho que é a narrativa que tá na maioria da cabeça da maioria das pessoas que hoje vivem no Brasil. Houve um interesse da Pfizer de acelerar as vacinações aqui no Brasil, falar assim, tá aqui, Bolsonaro, a gente tem isso aqui. O Bolsonaro foi cabeça dura porque ele tava numa briga política louca dele, não sei o que passava na cabeça dele, não quis comprar vacina porque ele não achou que politicamente favorável para ele. Mas já tinha comprado. Entendi, mas falando a narrativa que tá na cabeça. Isso. E aí, a gente começa muito atrasado a vacinação e muito devagar, porque o Brasil... Um mês depois. A gente começou atrasado devagar. Pelo menos foi a percepção também. A gente começou um mês depois do que foi a primeira vacina do mundo. Mas o mundo começou em dezembro, a gente começou a vacinar em janeiro. Mas de forma acelerada? Porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o pessoal já tá fazendo festa. Só quem começou acelerado? Estados Unidos, que fabrica. Inglaterra, que fabrica. E Israel, que foi o que comprou tudo que existia da Pfizer no começo. E também não tem tanta gente assim. Se você olhar, os países que começaram mais rápido foram os países que são produtores, né, de vacina. O Brasil hoje é o 4º país mais vacina no mundo. Por quê? Porque comprou antes. Não dava para o Brasil comprar atrasado e estar em quarto. Não existia. Hoje a gente está com o número aqui, 154 milhões de doses distribuídas de vacinas. 90 milhões de pessoas no Brasil já tomaram a primeira dose. Isso corresponde a 56% da população vacinável, que é acima de 18 anos. E a segunda dose, 34 milhões. É muita coisa. Você for olhar esse número, aí você vai na imprensa. O Brasil é o número 68 do geral. Aí o cara vai olhar, tá lá as ilhas Aruba, Curaçao, Ilha de Malta, Bahrein, Pitcairn. Tem uma ilha lá, Igor, que tem 63 habitantes. Aí o cara coloca na lista. Vacinou 40, vacinou mais do que o Brasil. Entendeu? Então, assim, existe uma guerra muito grande para tentar colar no presidente. O presidente foi contra a vacina, que o presidente agiu mal em relação à pandemia, que agora estão querendo dizer que o presidente teve corrupção no governo. E isso, você olha todos os jornais, todos os dias, você olha a imprensa, eles estão iguais, cara. Todos os dias colocando a mesma coisa para tentar ver se aquilo vira verdade. Isso aí é desde o Goebbels falava isso, né? Uhum. Você conta, não sei se foi ele, mas eu acho que foi. Acho que foi Você ele. conta uma história, uma mentira várias vezes, ela acaba tornando verdade. Isso tá virando. Não, eu concordo pra caralho com você que a mídia, ela odeia o Bolsonaro. Principalmente os grandes monopólios, os grandes grupos corporativos de mídia odeiam o Bolsonaro. Eles não querem o Bolsonaro lá. Até porque o Bolsonaro foi responsável por diminuir muito da renda deles, que era financiada pelo governo, né? Isso. Então você tem um inimigo comercial ali muito forte, não é nenhuma questão ideológica, eles querem só porque se você colocar o Lula lá, ele vai voltar a mamata. Eu não sei se o Lula vai voltar a mamata porque ele tá puto também com a mídia, mas algum outro político vai voltar a mamata porque ele não tem essa questão forte que nem o Bolsonaro tem. Eu entendo, isso é verdade, a mídia realmente... O Lula queria regular a mídia, né? Sim, verdade. Você viu o Zé Disseu falando em 2015 que o erro do PT, não sei se foi 15, mas tem um vídeo dele falando que o erro do PT foi não ter regulado a mídia. E o Lula culpa muito a mídia, principalmente a Globo, e o Moro, pela prisão dele e pela morte da esposa e do neto. Então, esse discurso paz e amor de que que quer ficar bem com a mídia, por quê? Como o Bolsonaro está brigando com a mídia, ele pegou e fez, não, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ele está ali usando que está bem com a mídia, porque quem está no spotlight agora, na pancadaria, é o Bolsonaro com a mídia.
Então ele está deixando, ele está pegando, surfando sozinho, sem aparecer, a mídia elogiando ele, mas eu duvido que o pensamento dele seja democrático em relação à mídia. Porque o Bolsonaro briga, mas ele é a favor da liberdade de expressão e da imprensa. Ele quer simetria. Mas eu duvido que o PT faça isso, depois do que eles já passaram. Então, mas só terminando o ponto. Então, eu te dou isso, eu acho que realmente existe um bias da mídia ali contra o Bolsonaro, com certeza. Tirando isso, o Bolsonaro também não ajuda, porra. O cara fala merda atrás de merda, dia após dia, e aí não tem como ele não ser cobrado. E não é só a mídia também, tá ligado? Chegou no momento onde o Bolsonaro, ele parece que ele não entende um pouco da liturgia do cargo, tá ligado? Não entende o quão importante é a função, quão importante ele é. Ele é muito importante agora. É o cara mais importante do Brasil, politicamente falando, tá ligado? Então, o cara, ele tem uma responsabilidade muito grande e às vezes não parece que ele age de acordo, entendeu? E aí a gente fala, pô, a mídia quer fuder o cara. Quer mesmo, concordo com você. Mas parece que ele também quer se fuder também, tá ligado? Aí fica difícil. Mas pô, você falou aqui, liturgia do cargo. Isso é... Cara, o Bolsonaro é a mesma pessoa. E ele vai ser a mesma pessoa. O pessoal achou que quando o Bolsonaro se elegesse ia pegar um marqueteiro, ia fazer aquelas pesquisas qualitativas, porque o presidente da República ele não sai de casa antes de uma quali. Se for olhar o histórico. Cara, pô, vou aqui pro Flow. O que é que eu tenho que falar? Os caras, tá aqui, o Flow faz isso, vocês têm que falar isso, aquela pessoa é assim, o outro é assim. Ah, isso que tu veio fazer aqui, cara, né? Não nada. Então, o Bolsonaro, ele fala o que ele sente. E isso incomoda. E tem muita gente incomodada com o que ele fala. Mas assim, porra, você prefere um presidente lá, todo bonitão lá, falando correto de acordo com o marqueteiro e, pô, aí depois negociando decreto, depois negociando esquema. Isso não veio com o Bolsonaro. Eu duvido que você vê lá uma vírgula. Sabe, ele fala muito isso. Quanto é que custa uma mudança de uma vírgula lá num decreto presidencial? Entendeu? Uma nomeação, um negócio. Então, isso não tem. Aí você vê Petrobras como era, como é hoje. A Caixa Econômica deu mais lucro no ano passado que os últimos 15 anos do PT. Aí você olha a Itaipu Binacional. Olha para a Petrobras. Mudou. Petrobras, cada diretoria era de um partido. E cada diretoria financiava 60 deputados e senadores. Isso mudou. Aí agora tá no fundo eleitoral essa grana. Mas não é essa grana, né? Era muito... Era mais do que 6 escândalo gigante, de reais. Entendeu? Então a gente tem que ver isso aí. Assim, a gente tem... Se você quiser ver o lado ruim, você vê. Mas, porra, o governo, ele funciona. Pega o Banco Central. Foi eleito o melhor Banco Central em 2020. Aí pega o PIB do Brasil. O ano passado caiu China, Estados Unidos e Brasil. O Brasil caiu menos que a Alemanha, menos que a Europa inteira. Nenhum país da Europa caiu menos que o Brasil. Esse ano vamos crescer mais, mesma coisa. Acho que atrás só da China e Estados Unidos. Por quê? Política liberal econômica, tudo que o governo colocou, as MPs, os projetos de lei, a pauta do Paulo Guedes, foi toda aprovada. A gente teve um problema no primeiro ano lá, nos 2 primeiros anos com o Rodrigo Maia. Com o Arthur agora, abriu. Tudo que vem de projeto da economia está aprovando, entendeu? Agora...